Nesse vídeo eu quero trazer para você dicas de como você iniciar, ou mesmo você que já iniciou, supostamente iniciou os seus estudos, como você pode otimizar, melhorar as suas chances de ser aprovado ou aprovada. Claro, digo melhorar porque, gente, nada na vida é 100%, nada na vida você tem uma certeza, tá? Você pode melhorar os seus processos para você conseguir obter o resultado. Agora, o resultado depende de uma série de fatores. Porém, quem se prepara melhor alcança com mais rapidez ou até mesmo consegue alcançar seus objetivos, como é o caso de estudo para concurso público na área de TI. Se você não me conhece, meu nome é Jesus Mar, pode chamar de Jesus, esse é o canal Concurseiro em TI. Bem, a primeira coisa você tem que entender o seguinte: o cérebro humano funciona de uma maneira que não dá para você simplesmente aprender do dia para noite, tá? Não existe essa de você começar a estudar hoje e você já amanhã ou depois, daqui a um mês, você conseguir aprender. Infelizmente não é assim. É um processo, você tem que ter uma rotina, você tem um tempo que você começa a assimilar determinados conhecimentos. Para tudo na vida é assim. Quando você for aprender a andar de bicicleta, andar de carro, quando você for aprender alguma coisa, uma profissão na sua vida, até mesmo a área de TI, se você trabalha em TI, você vai lembrar que você certamente levou um tempo para aprender. Não foi do dia para a noite. Claro, existem exceções, porém a regra é você ter um certo tempo para poder segmentar aquele conhecimento, porque o cérebro humano funciona assim. E a partir daí você tem que fazer algumas escolhas que vão ser determinantes, que vão melhorar, vão otimizar o teu aprendizado em relação a concurso público na área de TI. Por exemplo, o primeiro deles que eu sempre falo, não canso de falar, você vai encontrar aqui talvez dezenas de vídeos onde eu falo sobre isso. Escolha a sua área de atuação e o seu concurso-alvo. Como assim escolha a área de atuação? Eu tenho uma playlist falando sobre isso, vou deixar na descrição para você essa playlist, onde eu falo das principais áreas de concurso público. Existem várias áreas que os concursos públicos costumam segmentar quando as bancas trazem, né, quando os órgãos emitem editais, né, através das bancas, costumam trazer uma série de áreas para concurso de TI. Por exemplo, desenvolvimento, infraestrutura, suporte, segurança da informação, é, governança de tecnologia da informação, uma série de concursos traz essa segmentação. Então é importante você escolher a sua área de atuação e o seu concurso-alvo. Ah, eu quero fazer o concurso para tribunais e quero fazer na área de desenvolvimento. Então você escolheu a sua área de atuação, que é desenvolvimento, e escolheu o órgão, o concurso-alvo, que no caso são tribunais. Ah, eu quero fazer para a Câmara Federal ou para o Senado Federal. Você vai fazer a mesma coisa, escolhe qual a sua área de atuação e concurso-alvo. Se bem que nesse caso da Câmara e Senado, normalmente os concursos são generalistas. Então, claro, eu falo de concurso-alvo, mas infelizmente existem as exceções. Né? Existem exceções de concursos que são amplos. Porém, como eu tenho dito aqui, se você tem um concurso, um concurso-alvo, que você vai entrar na carreira, por exemplo, vou escolher desenvolvimento, vou escolher infra. Se você começa ali a pautar seus estudos baseado nesses concursos, nessa área, certamente você vai se tornar alguém que vai conhecer muito mais essa área. E quando surge uma área, por exemplo, um concurso genérico, você pode simplesmente pegar as demais áreas de conhecimento e pode estudar com mais tranquilidade. Por quê? Porque você já domina uma área em especial. Mas eu sempre trago essa dica. Escolha uma área, que normalmente tem sido a regra nos concursos. Exemplo, nesse momento que eu gravo esse vídeo, hoje, dia 15 de abril, gravo esse vídeo dia 15 de abril, tem um concurso aberto TRF4 e o concurso vai segmentado com a área de segurança da informação, com a área de suporte, com a área de desenvolvimento e com a área de governança, se eu não estou enganado. Né, são quatro áreas de analistas aí, são quatro concursos, quatro áreas de analista que tem segmentado por cargos, né, e mais dois cargos de técnico. Um é desenvolvimento, né, técnico em desenvolvimento, e o outro é técnico em suporte. Então veja, segmentação. Dessa segmentação, falo isso com mais propriedade na playlist que eu vou deixar para vocês na descrição. Geralmente os que mais têm concurso é a área de desenvolvimento e a área de suporte ou infraestrutura em TI. Então vale a pena você segmentar, escolha a sua área e o seu concurso-alvo. E aqui eu abro um grande parêntese. Foi criticado quanto a isso. Quer dizer que eu tenho que fazer somente concursos para essa área e para esse alvo? Não necessariamente. Você pode fazer
tantos quantos abrirem e você puder fazer, tiver condições de fazer na área de TI concurso, faça o tanto que for preciso, que for necessário, que você puder, que não comprometer seu orçamento, sua renda, não comprometer sua logística, faça. Porém, tenha sempre em mente um concurso como um alvo para você perseguir, para você focar, para você se preparar e estar pronto, estar pronta para esse concurso. Outra dica também, valorize a teoria. Teoria, pessoal, tem que ser valorizada. Muita gente hoje em dia ensina por aí que você tem que utilizar o estudo reverso, o estudo de pegar questões e através de questões você vai estudar a teoria. Pessoal, nem sempre isso funciona. Funciona? Pode funcionar, mas eu não recomendo muito. O ideal é que você aprenda a teoria, porque uma banca, quando traz o edital, ela pode pedir absolutamente tudo, ou qualquer coisa que está naquele edital. Se você não tem um conhecimento teórico sobre aquela situação, sobre aquele conteúdo, certamente você pode ter uma decepção muito grande em reprovações de concurso. Por quê? Pode ser que você faça determinadas questões de um concurso público ou de bancas diversas e de repente que cai na prova, cai no concurso, é algo que você não estudou ou que não estava nas questões. Se você não conhece a teoria, certamente você vai estar muito mal. Claro, para outras áreas, não tem nem como falar, porque são áreas que eu geralmente não conheço. Na área de direito, área administrativa, eu não conheço. Né? Não estudo há muito tempo para essas áreas. Mas para TI em especial, eu sempre recomendo, dê valor ou é, valorize a teoria, o conhecimento teórico dos conteúdos. Lembrando, você escolheu sua área, escolher a área de infra, veja na área de infra o que mais cai com frequência, o que o edital-alvo que você quer fazer concurso geralmente pede para essa área. E você pega esse conteúdo e vai estudar a teoria. Onde eu acho essa teoria? Você pode assinar plataformas de cursinho de concurso público. Né? Muita gente critica, mas será que vale a pena? Pessoal, vale. Assina a plataforma de questões de concurso, de questões, não só de questões, mas também de cursinho para concurso público, porque você vai encontrar material bom, material legal. Claro que, obviamente, nem sempre você vai encontrar materiais bons. Por exemplo, eu assino o Gran Curso Online há muito tempo e muita gente critica o Gran Curso Online. Eu não vou aqui entrar no mérito se é bom ou ruim. A questão é que você precisa ter algum material que você possa recorrer para estudar. Certo, tem pessoas que falam que o estratégia é bom, porque é melhor, são os melhores PDFs dele, os professores também são melhores e tal, uma série de situações. Pessoal, vou falar uma coisa polêmica aqui. Minha avó já dizia, não existe cavalo bom para cavaleiro ruim. Ou seja, se você não sabe andar a cavalo, não adianta você ter o melhor cavalo. Né? Trazendo hoje em dia para os nossos dias atuais, se você pega uma Ferrari e não sabe dirigir, não adianta. Então, muitas vezes, não é só o cursinho que vai garantir sua aprovação. Na verdade, o cursinho não vai garantir, que vai garantir a qualidade, como você estuda e como você consegue estudar, como você consegue extrair o melhor de cada conteúdo. E muitas vezes, independentemente do cursinho que você usar, você não vai encontrar aquele conteúdo específico, aquela teoria sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Infelizmente, é uma realidade. O que você tem que fazer é aprender a estudar. E aprender demanda que você tenha experiência, que você aprenda, né? Começa a olhar tanto questões, como pegar a teoria e fazer os dois juntos para poder entender como é que as bancas vão pedir. Mas a teoria é muito importante. Muitas vezes você precisa até recorrer a livros. Por que não, né? Eu sempre falo isso, né? Claro que você não vai pegar um livro para estudar ele a poucos dias do edital, poucos meses do edital. Claro que não. Mas a médio e longo prazo é bom você ter um conhecimento teórico segmentado, inclusive, se possível, até de livros, dentro, claro, da sua área de atuação, da sua área de estudo que você escolheu para fazer concurso. Então, independentemente de qual cursinho você escolha, eu recomendo sim que você escolha o cursinho, assine o cursinho, para você ter um conteúdo na sua mão, teórico, para você poder recorrer sempre que precisar. Pessoal, outra dica interessante é crie um ciclo de estudos realista. Eu costumo falar em um ciclo PDCA. Para quem não conhece, é o Plan, do Check e Action, que é o quê? Plano, planejar, você planeja os seus estudos, você vai ver qual matéria você vai estudar, qual disciplina, qual concurso-alvo, qual área você escolheu, tudo isso sendo planejamento, você planejar seus estudos, né? Quais as disciplinas dentro daquela que você escolheu você vai estudar, disciplinas de conhecimentos gerais, específico, inclusive
também estudar a parte de redação, você vai fazer um planejamento quanto a isso. E o que você vai estudar, quantas horas por dia você vai estudar e qual conteúdo você vai estudar nessas horas por dia que você escolheu ali dentro do seu cronograma de estudos. Então você tem que criar um cronograma, um ciclo de estudos realista. Não é só criar um ciclo, mas que seja um ciclo realista. Não adianta você querer imitar muita gente na internet aí, eu estudei 6 horas, 10 horas por dia. Você, sua realidade é outra, você trabalha, você estuda, você não tem um tempo vago, não tem um tempo livre, não tem, às vezes, até a mesma estrutura que uma pessoa que igual essa tem para estudar. Então você tem que criar um plano que se adeque à sua realidade. Então você tem que criar um ciclo de estudos realista. O planejamento você faz o quê? Você planeja como você vai estudar, o que você vai estudar, disciplinas, os dias da semana e tudo. E o do é você executar, você vai fazer, você vai, de fato, você vai fazer, você vai estudar, você vai realmente aplicar aquilo que você planejou no início, lá na parte de planejamento. Já no check, você vai verificar: será que deu certo no planejamento? Será que eu estudei corretamente? Será que o tempo foi suficiente? Será que precisa aumentar um pouco mais de tempo em uma disciplina e diminuir em outra? Você vai fazer essa análise e o action, você vai, a partir da análise que você fez, você vai retomar ali, e aí você vai criar novamente, né? Você vai adaptar o seu novo ciclo de estudo para poder fazer, iniciar de novo ali a ação, como eu acabei de falar. Como é um ciclo, você não para nunca, você vai só atualizando ali, vai melhorando, é uma melhoria contínua que você faz dentro do seu estudo. Outra coisa importante, fazer anotações. Uma coisa que muitas vezes a gente ignora, né? Eu falo a gente, porque às vezes eu faço isso, eu ignoro anotações, e é importantíssimo fazer anotações. Eu até falava para meu mentorado esses dias, falava isso para ele anotar. Anotar ali, anotar o quê? Anotar informações importantes, anotar aquilo de repente que até mesmo ele teve dúvida. O que é isso? Ele anota lá. Será que essa disciplina aqui precisa aprofundar um pouco mais nela? Anota lá. Porque quando você anota, você documenta sua jornada. Você sabe o que você está melhor, sabe o que você não entendeu, você sabe o que você precisa melhorar. Enfim, uma série de fatores você tem quando você anota. Quando você anota também, a título de resumo é importante, porque você faz anotações de palavras-chave dentro do conteúdo, dentro do estudo, dentro daquele conhecimento. Então é importante fazer anotações. Isso é essencial também para o seu estudo para concurso público. Fazer questões. Pessoal, isso aqui não precisa nem falar muito, isso aqui você está careca de saber. Certamente você já ouviu muito falar sobre isso em vários canais de concurso público. Isso aqui é essencial. Fazer questões é algo que não se discute. Tem que fazer questões. E quanto mais questões se faz, melhor, porque você vai aprendendo, entendendo como as bancas vão cobrando esse conteúdo nas provas. E um detalhe importante é: faça questões focado nas bancas. Isso aqui, obviamente, quando você tem uma banca definida para o concurso definido que você pretende fazer esse concurso. Digamos, você escolheu sua área, escolheu seu concurso. Beleza, até chegar ao concurso, de repente você não sabe ainda qual vai ser a banca. O concurso está vindo ainda daqui a 2 anos, 1 ano, sei lá, 6 meses, você não sabe nem qual a banca que vai, de fato, executar, né, que vai é, gerir esse certame desse concurso público. Então o que você vai fazer? Você vai estudando normal, teorias, faz várias bancas e tal. Quando você descobre a banca tal foi escolhida para esse concurso, você vai fazer as questões voltadas para essa banca. Você começa a voltar os seus estudos para essas bancas. A título de curiosidade, ou a título mesmo de informação para você melhorar ou otimizar os seus estudos, geralmente eu costumo estudar com bancas essenciais, como por exemplo, a banca Sebrasp, a banca FGV, a banca FCC e a banca Cesar Rio. Vamos lá, Cesar Rio. Mas geralmente Sebrasp, FCC e a banca FGV, que são bancas que normalmente fazem muitos concursos públicos, são as principais bancas que fazem bastante concurso, inclusive na área de TI. Então é importante focar um pouco nessas bancas, né? Trabalhar um pouco nessas bancas aí, fazendo bastante questões dela, para poder entender como cada banca se comporta. E por que é importante focar nas bancas aqui? Vou até estudar um pouco mais essa parte para te explicar isso. Por exemplo, tem uma banca especial, a banca FGV, que é uma banca que aprofunda muito nos assuntos, em especial assuntos específicos. Por exemplo, vamos falar aqui na parte de infraestrutura, que é uma parte geralmente eu estudo um pouco mais, domino um pouco mais. Se a Sebrasp ela vem, traz um conceito geral sobre infraestrutura de rede, sobre protocolo de rede, sobre o funcionamento das redes, sobre tipologia de rede, a banca FGV costuma ir mais a fundo. Ela faz o que, por exemplo, principalmente? Ela traz questões de você calcular
máscaras de rede dentro de um ambiente de rede, por exemplo. Isso é algo que geralmente as bancas em geral não trazem mais conceitos, mas a FGV não, ela vai a fundo, ela aprofunda naquele conhecimento. Outra coisa, algumas bancas têm divergência sobre alguns assuntos. Aqui no exemplo prático, falando sobre infraestrutura de rede, por exemplo, as bancas geralmente entendem que o protocolo, o, o modelo, né, o modelo de protocolo IP, né, o protocolo IP, ele traz aí são quatro camadas, né, são quatro camadas nesse protocolo. Porém, né, a banca Sebrasp, ela traz cinco, ela diz que são cinco. A FGV também costuma dizer que são cinco os, as camadas, né, de modelo TCP e nas camadas de modelo TCP/IP são cinco. Ou seja, dependendo da banca que você fizer a prova, a questão, ela pode dizer que são quatro camadas ou cinco camadas. Então, por isso que é importante fazer as provas das bancas. Uma outra coisa curiosa também aqui nessa situação é que a FGV, às vezes, ela em algumas provas, ela entende que é quatro, em outras entende que é cinco. Por isso é importante fazer questões para quê? Para você entender em que contexto ela pode pedir uma ou outra, porque geralmente a FGV ela quer a mais correta. Né? Então, por isso é importante focar questões dentro da banca. Outra coisa importante, falando de questões ainda, é anotar os erros de questões. Quando você erra uma questão, é importante você fazer determinadas anotações. Quer ver um exemplo? Vou até mostrar para você. Tem um caderno meu que eu faço isso, que eu anoto erros de questões, para quê? Para revisar. Ó, tá aqui uma série de erros. Isso aqui tudo são anotações, ó. Anotações que eu faço de erros. Eu anoto o nome da banca, anoto o número lá no que é concurso que eu uso como plataforma de questões, e eu anoto o número da questão e faço anotação do que eu errei ou observação de qual é a questão correta, para eu entender onde eu errei e por que eu errei. E aí é importante você anotar para quê? Depois você volta. Se você perceber no que eu mostrei para você, eu anotei até, inclusive, identifiquei qual o código da plataforma, né? Tem os códigos das questões. Eu anotei o código. Para que eu anotei o código? Para eu retornar. Você pode ver que em vermelho aí na frente, tem a anotação do código da questão. Para quê? Para eu retornar nessa questão e eu poder verificar o que eu errei nessa questão, por que eu errei essa questão. E entender, não é só você acertar a questão, é você entender o porquê que você errou a questão. Então é importante fazer isso também no ciclo, ter essa disciplina de anotar os erros de questões. E uma coisa também importante para você, assim, faz parte do conjunto de estudos, é você ter paciência com você mesmo. Ter paciência, pessoal. Ninguém aprende do dia para noite e ninguém vai ficar expert em concurso do dia para noite. Então você precisa ter paciência, você tem que ter fé no processo de estudos e ter paciência que você vai estudar hoje, vai estudar amanhã, daqui a 6 meses, um ano, e você vai melhorando. A tendência é que você melhore seu conhecimento, seus estudos. Com o quê? Com questões e teoria também. Lembra que eu falei no início? Valorizar a teoria? Então, se você tem um bom arcabouço teórico e você começa a fazer questões, é natural que você consiga entender aquele conteúdo, entender aquele processo e, consequentemente, você vai conseguir obter bons resultados em provas de concurso. Falando em provas, provas e simulados são também importantes para que você tenha ali uma visão do que você precisa melhorar e do que você precisa ajustar dentro do seu ciclo de estudos. Lembra que eu falei? Ciclo PDCA? Então, prova e simulado também é uma ferramenta importantíssima para você ajustar seu plano de estudo. Por exemplo, você faz provas ali, até mesmo em fazer a prova e fazer a prova em si do edital e tudo, escreveu, foi lá fazer a prova, e você nota que você errou algumas situações. O que você deve fazer? Pega a prova, verifica. Por que eu errei isso? Por que eu estou errando essas questões? Simulados é a mesma coisa. Faça simulados e verifique. Por que eu estou errando tantas essas questões aqui? Vou dar uma olhada, entender que questão é essa, por que eu erro, por que eu não estou compreendendo. Já aconteceu algumas vezes de eu olhar para questão de prova, né, por exemplo, questão de redes mesmo, provas de infraestrutura de rede. Eu já fiz provas que sempre caía lá para você calcular, transformar binário em decimal binário. A FGV gosta muito disso, por sinal. E teve uma prova que eu fiz da FGV que eu errei, né? Que eu não acertei. E o que foi que eu fiz? Fui lá e comecei a estudar esse negócio. Eu vou aprender esse negócio. Em outra prova da FGV também caiu. Fui lá e acertei. Ou seja, você tem que usar simulado de prova, uma maneira de você entender onde você está errando,
o que você está errando e fazer o ajuste para procurar errar o mínimo ou mesmo não errar mais naquelas questões pontuais que a banca cobra na prova. Se você quer me ajuda nessa jornada, olha, eu quero entender melhor, quero compreender como é que funciona os estudos, eu quero um cronograma específico, adequado para minha rotina, eu quero também um edital verticalizado dentro da área que eu escolhi para fazer o concurso público. Na descrição tem um link, clica nele aí, fala comigo, eu tenho uma condição especial para você se tornar meu mentorado, minha mentorada hoje mesmo, tá? Lembrando que são vagas limitadas, tá, pessoal? Se você demorar muito, pode ser que você nem encontre mais a oportunidade de mentoria. Eu quero saber a sua opinião sobre essas dicas que eu trouxe aqui. Coloca nos comentários a sua opinião, o que você acha, concorda, tem algo a acrescentar? Quero ver você comentando aqui e ajudando a comunidade a fortalecer cada dia mais nosso canal Concurseiro em TI.